Olá, sou o professor Marcos Gimenez e nessa aula nós vamos falar sobre soldabilidade do cobre e suas ligas. A soldabilidade do cobre varia muito conforme o tipo de liga que você está usando. Podemos utilizar vários processos para soldagem, né? Os mais utilizados são MIG, TIG, oxicombustível para soldagem e também brasagem, né? O que determina muito é a composição típica do cobre. Uma coisa muito importante para se levar em consideração é que o cobre ele conduz energia elétrica, ele tem uma boa condução para isso. Então, quando nós estamos falando dos processos de soldagem, todos eles têm aporte térmico, né? E o aporte térmico é que faz com que se tenha a fusão da liga e, consequentemente, a junta soldada, né? No caso da brasagem, nós vamos ter a fusão da liga entre as duas peças. Enfim, sempre estamos objetivando a uma fusão. Então, se ele conduz energia elétrica muito rapidamente, nós vamos ter que colocar uma energia, um calor muito maior para poder considerar essas perdas, né? Mas é possível de ser soldado. Então, aqui tem exemplificando aqui algumas ligas, né? A gente tem cobre puro, ligas de alto teor de cobre com até 5% de outros elementos, né? Então tem cobre-zinco, comumente chamado de latão, cobre estanho, o bronze, cobre silício, bronze silício e o cobre alumínio, chamado bronze alumínio. Em termos de soldabilidade, isso aqui segue como uma orientação do que a gente tem que tomar mais cuidado em relação a essas ligas, né? Então o cobre puro, que a gente considera o cobre puro com mínimo 99% de pureza, ele tem que estar isento de oxigênio. Se ele tiver oxigênio em sua composição, vai ter problemas e pode causar muitas porosidades, né? Já as ligas com alto teor de cobre, mesmo assim limitadas a 5% de elementos de liga, nessas soldas pode-se causar o superenvelhecimento das áreas expostas. E aí você tem uma degradação das propriedades químicas, propriedades mecânicas, né? Ligas de latão. O problema das ligas de latão é que ele não pode ser soldado por um processo elétrico, porque o calor do arco é muito alto e ele vai queimar o latão, né? Queimar o cobre, em vez de só fundir ele. Ligas de bronze, vamos ter cuidado porque elas são suscetíveis a trincar quente. Deve-se evitar um pré-aquecimento elevado e deve-se fazer o resfriamento mais lento possível. Ligas de bronze e silício, temos que considerar o intervalo de temperatura entre 890 e 950 graus, pode ocorrer fragilização a quente. O resfriamento deve ser mais rápido possível para se evitar isso. Para ligas de cobre e alumínio, essas são geralmente utilizadas para revestimento. Ela aumenta a resistência, principalmente do desgaste à corrosão, né? O mecânico também, mas o maior uso dessas ligas é para corrosão com água do mar, esses tipos de corrosões. Por processo, para a gente entender qual é o melhor processo para se utilizar, cada situação vai nos conduzir a usar um processo específico. Aqui vamos falar apenas alguns pontos que cada um tem em termos de limitações e de vantagens, né? O processo de eletrodo revestido é um processo em desuso. Existe um pré-aquecimento nas peças, né? Tem um eletrodo que é coringa, que quando você não souber a peça que você está soldando, você pode utilizar cobre, estanho e carbono, em corrente contínua, o eletrodo no positivo, ele serve para a maioria das aplicações. E o cobre puro, deve-se preferir ele isento de oxigênio, pois pode provocar porosidade. Utiliza-se, nesse caso, um pré-aquecimento de 400 a 600 graus. O processo oxicombustível é um dos processos muito utilizados para peças pequenas, tanto para utilizar como brasagem como solda. Aqui algumas ligas, né?
a maior parte das ligas para se soldar o cobre, para abrasagem, são a base prata, né? E existem também um pouco de menos de propriedades mecânicas, mas ainda assim com grandes propriedades de fazer abrasagem, as ligas à base de fósforo, que são chamadas silfos-copper. O processo TIG é o mais utilizado, porque você consegue concentrar a energia do arco num ponto específico. Então ele vai te ajudar a contornar o problema da condução térmica, que é muito grande no cobre, né? Utiliza-se fonte de corrente contínua, normal, né, com tungstênio, com zircônio, tório ou com terras raras. E as varetas para soldagem são de preferência do mesmo material base. O MIG ele é muito utilizado para a parte de revestimento. Então, onde você tem uma peça, por exemplo, de aço carbono, de aço inox, e isso faz parte de um equipamento que você precisa de uma resistência mecânica muito alta. Então, essa parte em aço carbono vai suprir isso. Mas precisa de uma boa propriedade de resistência à corrosão. Então, você aplica ligas cobre-alumínio, né, ou latão para resistir à corrosão. Procura-se um material, se for soldar cobre com cobre, a composição mais próxima possível do metal de base, né? Utilizamos fonte de corrente contínua no polo positivo e com a questão do calor, como se tem que impor muito calor, temos que ter cuidados com o empenamento. Estamos falando aqui de um processo para chapas de maiores espessuras. Por enquanto é isso. Bons estudos. Muito obrigado.